Olá pessoal, essa é a terceira parte do nosso vídeo de exemplos, referente ao capítulo 2 do livro do Halliday e Resnick, 10ª edição, Fundamentos de Física Mecânica. Nós fizemos já os exemplos 1, 2 e 3 no primeiro vídeo, depois o exemplo 4 num vídeo só para ele, foi bem grande, foi bem bacana, e agora a gente vai fazer o exemplo 5 e o exemplo 6 nesse vídeo. O exemplo 5 diz o seguinte: na figura 2.13, um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo Y, com velocidade de 12 metros por segundo. Então a bola é arremessada para cima. A gente não tem a figura aqui, mas não é nada demais. Acho que a gente consegue fazer rapidinho aqui e reproduzir. Nós temos o lançador, que vai arremessar para cima uma bola de beisebol ao longo do eixo Y. Nós vamos fazer aqui o nosso eixo Y. E ele joga a bola parte, a gente pode considerar talvez do solo ou da mão dele, né? E tem aqui a nossa bola, que vai ser arremessada para cima com velocidade inicial, VI, de 12 metros por segundo. Três itens. Quanto tempo a bola leva para chegar ao ponto mais alto? Então a bola vai subir até o ponto onde ela para. Nós temos aqui a velocidade do topo, vou chamar de VT, V no topo da trajetória, é igual a 0. Depois a bola começa a cair de novo, então ela vai até lá em cima, vou até fazer de outra cor aqui, a bola sobe, vem até o topo e desce. Eu fiz do lado assim, mas na verdade ela sobe e desce pelo mesmo caminho, tá? A bola sobe e desce. Qual é a altura máxima atingida com relação ao ponto de lançamento? Então, nós queremos o tempo que leva T no topo. Nós queremos a altura máxima, então quem é essa variação de altura entre o ponto de lançamento e lá em cima? Delta Y. E o item C, quanto tempo leva para a bola atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial? Então, supondo que ela sobe muito mais do que 5 metros, existe uma altura aqui, acima do ponto inicial. Essa altura vai representar 5,0 metros. E você pode ver que se ela sobe e desce, e essa altura é obviamente menor do que a máxima, porque senão a bola nunca chegaria lá, ele cruza esse ponto duas vezes. Então tem dois momentos, um na subida e um na descida, por onde ele passa por essa altura. Como a gente descreve esse movimento? A equação do movimento, em função de y, seria y é igual a y0 mais v. Eu chamei de y0, vamos chamar de y inicial. Mais VIT mais meio da aceleração vezes t ao quadrado. E quem é a aceleração? Quando você arremessa um corpo, ele está sujeito apenas à gravidade. E a aceleração gravitacional, g, nós assumimos que ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Portanto, essa aceleração é quem vai entrar aqui no lugar do A. Só tem um porém. Nós precisamos definir um sinal para isso. Nós, pessoas que estamos resolvendo esse problema, temos a escolha arbitrária de dizer como é o nosso eixo Y. E quando a gente faz isso, nós escolhemos também o sentido das coisas. Se eu disser que Y é para cima, como eu fiz aqui, então
o y máximo vai ser maior do que o y mínimo, porque ele cresce nessa direção. A velocidade para cima vai ser positiva, enquanto que para baixo vai ser negativa, porque vai ser no sentido contrário do y. E o mesmo vale para a gravidade. A gravidade é uma aceleração que aponta sempre para o solo. E o chão está para baixo, sentido contrário ao sentido que eu assumi do y. Por isso que eu sempre escrevo A e depois eu coloco quem é a aceleração. Porque a aceleração, por ser para baixo, ela vai ser menos a aceleração da gravidade, em módulo 9,8. Então, quando eu substituo aqui, vai ficar assim. Y é igual Y. Peraí. Isso. É igual a y inicial mais velocidade inicial vezes t menos meio de gt ao quadrado. Nós podemos assumir que o ponto de lançamento é zero, ou simplesmente passar o y para o outro lado e tratar isso como um ΔY. Mas para ser sincero, é mais fácil assumir que isso daqui é zero. E vai ficar assim. Isso sendo zero, eu posso pôr t em evidência e fica t que multiplica vi menos meio de gt ao quadrado. Então essa é a equação de y e eu quero saber quanto tempo leva para ela chegar lá no topo. Eu não vou tirar isso daqui. Essa equação não é suficiente para isso. Repare que para chegar lá em cima, para saber o tempo, eu preciso saber a altura, e eu não sei a altura ainda. Então eu preciso partir por um outro caminho. Enquanto essa é a equação da trajetória, nós temos também a equação da velocidade. Então V é igual a VI mais AT. De novo, a aceleração é menos g, portanto, VI é menos g de t. E agora sim, como que eu encontro o topo? O topo é quando a velocidade é zero, a bola para antes de retornar. Então, eu encontro o topo quando eu faço isso aqui ser igual a zero. Isolando o t, nós temos que t é igual, passo o VI para o outro lado, fica menos VI, e passo menos g dividindo, isso fica menos g. Menos com menos dá mais na divisão, isso daqui é simplesmente VI sobre g, ou VI 12 metros por segundo, dividido por g, 9,8 metros por segundo ao quadrado. As duas grandezas com dois algarismos significativos cada uma. Então, 12 dividido por 9,8, na calculadora está dando 1,224 e continua. Mas para pegar apenas dois algarismos significativos, então eu só me importo com esses dois primeiros aqui. Arredondando depois desse 2, eu posso jogar esse cara fora e a solução é 1,2 segundos. Essa é a resposta do item A. Já o item B, qual é a altura máxima alcançada? Agora que eu sei o tempo, eu posso pegar o tempo e substituir nessa equação aqui de cima. Olha que legal. Então nós voltamos a usar essa equação aqui, agora para responder o item B. Então, a altura vai ser máxima, y vai ser máximo, quando eu estiver no tempo do topo. Esse aqui é o tempo
lá no topo. Então, substituindo aqui, eu tenho tempo no topo, que multiplica VI menos meio de GT, só T. Tem um erro aqui na equação de cima. Ah, você que é esperto percebeu. Quando eu coloquei o T em evidência aqui não devia mais ter um quadrado. Tá vendo? Aqui não deveria ter esse quadrado. Então vamos remover ele. Pronto. Aqui é 100 quadrado. Voltando. Substituindo. Eu vou substituir meu tempo? Não. E aí é que tá. Eu não vou por esse número. Não faça isso. Vai aumentar o número de arredondamentos. Aqui a gente se importa com a precisão do resultado. Substitua o valor literal. Então, onde tem tempo no topo, eu substituo por VI sobre G. E aqui dentro nós temos de novo VI menos meio de G vezes VI sobre G. G vai embora com G. Eu tenho só meio de VI. Uma laranja menos meia laranja sobra meia laranja. Então, se eu tenho uma inteira e comi metade, sobra metade. VI menos meio de VI é VI. Portanto, aqui nós temos VI sobre G, que multiplica meio de VI. VI sobre 2. O que dá VI ao quadrado sobre 2G. Eu posso voltar aqui agora e substituir números nisso. Então, y máximo é igual a velocidade inicial ao quadrado, então 12 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. Todos os números que têm precisão finita, que é o 12 e o 9,8, tem dois algarismos significativos. Esse 2 aqui embaixo ele tem precisão infinita, querendo dizer que ele é o número 2 mesmo, ele não interfere em nada. O resultado, então, vai ter dois algarismos significativos. Da calculadora, nós temos 14,6938, não importa. Pegando só dois algarismos significativos, o 1 e o 4, eu acabo jogando fora do 6 para frente. Para jogar fora do 6 para frente, eu preciso somar 1 aqui, porque ele é maior, e o resultado final é 15 metros. Muito bem, para terminar, o item C, qual é o tempo que a bola leva para atingir um ponto 5 metros acima do inicial? Então agora a gente vai ignorar o tempo que eu tinha aqui, que era o tempo do topo. O problema mudou. Então nesse item C, só voltando, isso aqui foi o B, estava certo. Então o que eu faço no item C? Pego a minha equação da trajetória, y é igual, tá aqui, ó, vou copiar daqui. Y é igual a t, que multiplica VI menos meio de GT. E eu quero saber qual é o instante de tempo no qual ele cruza uma certa altura específica, que vai ser 5 metros. Eu preciso isolar o t aqui. E, na verdade, essa forma da equação não é boa nesse caso, porque eu vou ter que isolar, vou ter que resolver. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, eu volto a escrever VIT menos meio de GT quadrado. Passo y para o outro lado, fica todo mundo do mesmo lado, a equação fica assim, ó. Fica menos meio de GT quadrado, que já estava do lado de lá, mais VIT, menos o y que eu passei para o lado de cá. Tudo isso é igual a zero, uma equação de segundo grau. Para simplificar um pouco a minha equação, eu vou multiplicar ela inteira vezes
menos 2, porque isso vai cancelar o menos do primeiro termo e vai também cancelar esse meio aqui. E aí fica assim, gt² menos 2 vezes VIT mais 2 vezes... Opa, meu y saiu parecendo um g. 2 vezes y, porque menos com menos mais, e o 2 sobra aqui, isso é igual a 0. Nós vamos aplicar Bhaskara. Aqui é como se fosse o A de Bhaskara, aqui é como se fosse o B, aqui é o C. Então, primeiro o discriminante. O discriminante de Bhaskara é dado por delta igual a menos é igual a b², já ia pensar no outro, b² menos 4ac, onde b é esse termo do meio aqui. Ao quadrado esse menos desaparece, 2 ao quadrado é 4, então isso aqui fica 4 vi ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes a é só g, é o número que acompanha o t², vezes c, que é esse 2y aqui. Meus y's estão saindo como se fossem g's. Então agora eu posso dar uma arrumada nisso aqui, né? Eu vou colocar esse 4 em evidência. E aí fica vi² menos 2gy. Será que as unidades batem? A aceleração tem unidade de metro por segundo ao quadrado, vezes y, que é metro, isso dá metro quadrado por segundo ao quadrado, que é a unidade de velocidade ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Então está tudo batendo, a chance de eu ter errado alguma coisa só nesses fatores aqui é baixa, a chance maior é sempre de você esquecer uma letra ou cortar alguma coisa errada, né? Ok, quem é seu tempo então? T é igual a menos b, Bhaskara, letrinhas equivalentes a Bhaskara, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é a de aceleração, é a do primeiro termo, a de Bhaskara, menos b, menos com menos mais, então isso aqui fica 2vi, mais ou menos a raiz desse cara aqui, 4vi² menos 2gy. Tudo isso sobre 2a. Tudo isso sobre 2a. A é o termo que acompanha o t², então 2g. T igual a 2 vezes vi. Esse 4 que está multiplicando todo mundo sai fora da raiz como se fosse um 2. Raiz de 4 é 2. E aqui fica só a raiz de vi² menos 2gy dividido por 2g. Esse 2 vai embora com esse 2, que vai embora com esse 2. Vamos continuar aqui em cima. T igual a vi mais ou menos a raiz quadrada de vi ao quadrado menos 2gy. Tudo isso dividido por g. Agora a gente vai resolver cada um desses. É sempre preferível colocar coisas em evidência, então eu ainda tenho mais uma coisa que eu posso fazer aqui, que é pôr esse vi fora da raiz. Vai ficar assim, esse vi que já está fora, mais ou menos. Põe aqui vi sobre g, né?
mais ou menos. Um VI que eu vou colocar em evidência da raiz, para pôr esse VI ao quadrado fora, dentro da raiz, vai ficar assim. Onde tinha VI quadrado vai ficar 1 menos, aqui era 2GY, dividido agora por VI ao quadrado. Esse aqui era sobre G, esse aqui é sobre G, que era o G que estava aqui embaixo. Então eu tenho duas frações para calcular, mais esse cara aqui. Então vamos fazer um de cada vez. Isso aqui eu posso pôr em evidência ainda, se eu quiser. T igual a VI sobre G, 1 mais ou menos raiz quadrada. Se você acompanhou o vídeo anterior, você já viu uma coisa parecida com essa, sempre vai chegar nesse tipo de equação, tá? Pronto. Vamos calcular esse termo de dentro aqui primeiro. Quem é 2 vezes G vezes Y, que foi dado, a altura particular que eu quero saber, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então isso aqui é 2 vezes 9,8 vezes 5,0 metros dividido por 12 metros por segundo elevado ao quadrado. Jogando tudo isso na calculadora, a primeira coisa que eu tenho que ressaltar antes de fazer a conta é o número de algarismos significativos, todos têm 2, portanto o resultado vai ter 2 também. E nós temos 2 vezes 9,8 vezes 5 dividido por 12 ao quadrado, que é 144, a calculadora me diz que isso daqui é 0,68055, blá, 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 blá. Só me interessa esses dois primeiros, o número de algarismos significativos é 2, 0 à esquerda não conta, portanto o resultado é 0,68 alguma coisa. Que unidade tem isso daqui? Vamos lá, a gente já viu que G vezes Y tem unidade de velocidade ao quadrado. E aqui a velocidade ao quadrado também, então isso é adimensional. Que bom, porque dentro da raiz é adimensional, e eu vou somar com 1, que é adimensional também. A unidade está toda nas costas desse cara aqui, que a gente vai fazer a conta agora para saber quem é. VI sobre G é 12 sobre 9,8. Nós já fizemos essa conta hoje, não fizemos não? Quem que é esse cara? Olha aqui, ó. É o T do topo. Nós já sabemos quanto que ele é. Opa, eu arrastei alguma coisa que não podia arrastar. Nós já sabemos quanto que ele é, o T do topo. Deu 1,2 segundos depois de arredondado, mas aqui a gente vai tomar cuidado para fazer essa conta completa, né? Porque, na verdade, esse número ele era 1,224 e eu vou deixar isso na calculadora. Então, como que eu vou fazer essa conta? Na minha calculadora, nesse momento, tem este resultado de cima aqui, ó. 2 vezes 9,8 vezes o y, que é 5, dividido por 12 ao quadrado. Tem esse cara aqui na calculadora. Eu vou tirar a raiz dele. Quando eu tirar a raiz, essa raiz toda, agora, só a raiz, passou a valer alguma coisa como 0,8249, lá, 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 lá. Com dois algarismos significativos, só o 82 me importa. Quando eu somar ou subtrair com esse 1, nós vamos ter duas respostas dentro desse parênteses. Uma com mais e uma com menos. Sem contar esse cara. Então, eu vou escrever aqui, ó, o VI sobre G, que multiplica lá dentro com mais. 1 mais isso é 1,8249, lá, 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 lá. O resto não vai importar agora. Com menos, isso daqui vai ser,
Estou fazendo na calculadora aqui. VI sobre G, 0,1750 lá. Atenção! Na soma e na subtração, não é número de algarismo significativo que importa, é o número de casas decimais. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu somei esse número com 1, eu tenho que preservar o número de casas decimais de quem tem menos. Esse 1 tem infinitas casas decimais, enquanto que esse daqui tem só 2 que valem mesmo. O 4, lembra, não é significativo. Então eu pego aqui até a segunda casa decimal, esse cara tem 3 algarismos significativos. Enquanto que o de baixo, para eu pegar só 2 casas decimais, como eu fiz uma subtração, 0 à esquerda não conta, ele só tem 2 algarismos significativos. E aí, esses 2 caras eu vou fazer vezes o tempo de subida. Lembra que nós calculamos o tempo até o topo, tempo do topo? Então, quem é a minha resposta aqui? Eu tenho 2 tempos possíveis. Eu tenho o T+, que é esse cara aqui, o tempo do topo, vezes esse. Então, eu estou aqui com esse valor na calculadora, e eu vou fazer ele vezes o 12 da velocidade, dividido pelo 9,8. Esse com 3 algarismos, esse com 2 e esse com 2, a resposta dá com 2. Na calculadora temos 2,2346, continua. Pegando apenas 2 algarismos significativos, arredondando aqui, a resposta é 2,2 segundos. Em T-, nós temos, de novo, esse número daqui de baixo, vezes 12 da velocidade dividido por 9,8, nós temos 0,2143, continua. E aí, pegando apenas 2 algarismos significativos, eu preciso cortar aqui o resultado, 0,21 segundos. Portanto, a resposta para o item C é essa daí. A gente pode resumir da seguinte forma. O corpo, a minha bolinha arremessada, sobe e desce. E ela passa por uma certa altura que eu demarquei aqui como sendo meu 5 metros. E ela passa 2 vezes por esse ponto. Ela passa na subida, um tempo menor do que o tempo de subida, que era 1,2. Então ela passa aqui, esse é o T-. Ela vai, lá é o T de topo, e ela cai e passa por aqui de novo nessa altura, no T+, que é 2,2 segundos. Muito bem, esse é o resultado. Com isso nós terminamos este exemplo e a gente pode ir para o próximo exemplo. E último desse capítulo. Integração gráfica de A em função de T, o efeito chicote. Ele vai falar do que acontece num acidente de carro. Então, lesões do pescoço causadas pelo efeito chicote, entre aspas, porque é um nome popular, são frequentes em colisões traseiras, em que o automóvel é atingido por trás por outro automóvel. Na década de 70, os pesquisadores concluíram que a lesão ocorria porque a cabeça do ocupante era jogada para trás por cima do banco quando o carro era empurrado para frente. A partir dessa observação, foram instalados encostos de cabeça nos carros, aquela almofadinha na altura da sua nuca que fica no banco do carro. Mas lesões de pescoço nas colisões continuaram a acontecer. Em um teste recente para estudar lesões de pescoço em colisões traseiras, um voluntário foi preso por cintos a um assento, que foi movimentado bruscamente para simular uma colisão na qual o carro de trás estava se movendo a 10,5 km por hora. Eu duvido que isso aqui seja verdade, muito antiético. Provavelmente um experimento como esse seria feito com bonecos, não com pessoas, não com um voluntário real, né?
Então tem um carro parado com o meu voluntário, entre aspas, e o carro de trás vem e bate nele a 10,5 km por hora. A figura abaixo mostra a aceleração do tronco e da cabeça do voluntário durante a colisão. Então aqui está a aceleração do tronco e aqui a aceleração da cabeça. A colisão começa no instante t igual a 0. Então aqui houve a colisão. O carro de trás bate no carro da frente e o ocupante do carro da frente ainda não sente nada. Por quê? Porque o banco é mole, o carro imediatamente começa a acelerar com o impacto, mas o banco ainda fica por inércia parado no lugar. Até que em algum momento, 40 milissegundos, olha a unidade, 40 milissegundos depois, o tronco da pessoa começa a acelerar e não só isso, a aceleração aumenta de 0 até 50 metros por segundo ao quadrado. Nossa, isso aqui é 5 vezes a aceleração da gravidade, pensa nisso. A partir desse ponto, a aceleração fica constante por um tempo do tronco. Só que neste momento, bem atrasado, aqui era 40 milissegundos, aqui já é 110 milissegundos, a cabeça começa a acelerar, puxada pelo tronco, lógico, a cabeça está grudada no tronco. E aí, ela acelera até atingindo acelerações maiores antes de começar a desacelerar. Os especialistas dizem que este é que é o problema. Quando a cabeça começa a acelerar, existe uma diferença de velocidade entre o tronco e a cabeça. E é essa diferença de velocidade que diz se vai ter uma lesão, se tem risco de lesão ou não. Então, o início da aceleração do tronco sofreu um retardo de 40 milissegundos, como a gente viu. Tempo que o encosto do assento levou para ser comprimido contra o voluntário. A aceleração da cabeça sofreu um atraso de mais 70 milissegundos. Além desse, então 40 mais 70, 110. Qual era a velocidade do tronco quando a cabeça começou a acelerar? Ufa! Então como que eu faço isso? Eu vou lembrar do cálculo. Vamos voltar um pouco no túnel do tempo e lembrar qual é a relação, porque aqui eu tenho aceleração pelo tempo, aceleração em função do tempo. Mas quem é aceleração? Aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. E aí a gente vai usar o princípio fundamental do cálculo, que diz o seguinte: a integral é a operação inversa da aceleração. Então, o que acontece? Lê errado. A integral é a operação inversa da derivada. Então, o que acontece se eu integrar dos dois lados com relação ao tempo? Já pensou se a integral fosse a operação inversa da aceleração? Ia ser divertido. A integral da aceleração no tempo é igual à integral da derivada da velocidade no tempo. Agora eu vou fazer uma coisa que os matemáticos odeiam, mas essa notação está aqui para isso. Fazer a integral da derivada é como se eu estivesse cortando esse cara aqui com esse. Eu não estou cortando de verdade, porque isso aqui é um símbolo, mas esse símbolo tem essa cara por um motivo. Porque a derivada tem uma relação muito grande com o conceito de fração, com o conceito de razão. Então é como se isso fosse uma integral na velocidade. Integral de dx é x, integral de dv é v. E aí eu termino com algo assim. A integral da aceleração no tempo é igual à velocidade calculada no instante final e no instante inicial. O que é isso? Perdão, final e inicial. Isso é um delta, isso aqui é v final menos v inicial. Então, ΔV é igual a essa integral aqui. E o que uma integral representa mesmo para nós? Integral representa uma área. É a área da figura. Então, se eu quero saber a velocidade do tronco
Neste tempo aqui, se eu quero saber a velocidade, mentira, não é nesse. Aqui, quando a cabeça começa a acelerar, se eu quero saber neste tempo, na verdade o que eu estou fazendo é calculando a área dessa figura aqui. Ok? No começo, o tronco e a cabeça, obviamente, estão viajando com a mesma velocidade. Parada ou em movimento, eles estão com a mesma velocidade. Então, calcular o ΔV do tronco aqui vai me dar o quanto que o tronco está mais rápido do que a cabeça quando a cabeça começa a acelerar. E que figura é essa? É um trapézio. Se você puxar pelas suas aulas de geometria do passado, o trapézio é uma figura que tem dois lados diferentes, conectados por um segmento que faz 90 graus com os dois, e aqui um segmento oblíquo. Vou apagar o excesso aqui. A gente pode chamar isso aqui de base maior, esse aqui de base menor, esse aqui é a altura, e a área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então a questão é identificar esses caras aqui. Quem é base menor? É esse pedacinho daqui de cima. Cada quadradinho desse tem 10 milissegundos. Então, do 40 até aqui, ele já falou que eram 70 milissegundos, lembra? Então, daqui até aqui, nós temos 70 milissegundos. O pedacinho aqui de cima, então, é apenas 10 milissegundos, enquanto que essa altura é essa aceleração aqui, que é 50 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a variação de velocidade do tronco, ΔV, é igual a essa área aqui que eu vou calcular desse jeito. Base menor, 10 milissegundos, mais base maior, 70 milissegundos, vezes a altura, 50 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Cuidado com as unidades. O que eu tenho aqui dentro mesmo? Eu vou escrever as unidades de vermelho, por isso que eu passei para preto. Eu tenho aqui, ó, milissegundos desses dois que estão somando. E aqui na frente eu tenho metros por segundo ao quadrado. Cuidado que esse milha aqui não é metro, hein? É mili. Então, daqui a pouco a gente vai ver qual é a unidade que isso aqui vai resultar. Eu tenho 10 mais 70, 80, vezes 50, dividido por 2. Eu já posso simplificar aqui e dizer que esse é 40. E em termos de unidade, o mili, para não dar mais confusão, eu já vou escrever como 10 a menos 6. E metros por segundo ao quadrado vezes segundo aqui em cima dá só metros por segundo. ΔV é igual 40 vezes 50, 4 vezes 5 é 20, devolve o zero do 40, devolve o zero do 50, vezes 10 a menos 6 metros por segundo. Então, se eu fizer 20 vezes 10 a menos 6, eu posso cortar vários zeros daqui, e na verdade tem que tomar cuidado por causa dos algarismos significativos, né? Ó, vamos voltar um pouquinho. Só posso ter dois algarismos significativos, 40 com 50 aqui. Né? Aqui era 10 mais 70, então todos só tem dois, só posso pegar esses dois. Para passar a vírgula para cá, além desse 10 a sexta, eu tenho que andar 3 casas para lá, fica um 10 a terceira aqui, e eu posso arredondar nesse ponto aqui. E aí fica assim, 2,0 vezes 10 a menos 3
metros por segundo. Será que isso está ok? Não sei. Eu tô achando pouco. Ah, claro, Gustavo. Claro, você cometeu um engano típico que vocês cometem também. Mili não é 10 a menos 6? Tan, 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 tan. Mili é 10 a menos 3. Uau! Isso aqui vai ficar disponível na internet, hein? Olha que medo. Então nós vamos corrigir todos esses caras aqui e fazer direitinho para a posteridade. Ó, mili é 10 a menos 3. Eu estava com micro na cabeça por algum motivo. 10 a menos 3, que aí vai embora esse com esse, e portanto aqui não tem potência nenhuma. Não tem potência nenhuma, e eu posso trazer esse para cá, e a minha resposta é 2 metros por segundo. Como o problema todo foi dado em quilômetros por hora, a velocidade, então a gente pode converter em quilômetros por hora aqui também. Basta lembrar que a divisão entre quilômetros por hora e metros por segundo, dá para fazer aqui, ó. 1 quilômetro por 1 hora. 1 quilômetro são 1000 metros, enquanto que 1 hora são 3.600 segundos. Cortando 3 zeros em cima e embaixo, 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Passando 3,6 para o outro lado, 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Então, se eu substituir aqui, ΔV é igual a 2,0 vezes 3,6 metros por segundo virou quilômetros por hora. E aí é só dobrar o 3,6 que dá 7,2 quilômetros por hora. E é isso. Esse é o exemplo mais curto e assim nós encerramos os exemplos do capítulo 2. Espero que você esteja gostando, espero que esteja sendo útil e eu vejo você no próximo vídeo do Clube do Livro, capítulo 3, Vetores. Até lá!